Hoje é o domingo de Pentecostes. É a celebração mundial da lembrança, mas ao mesmo tempo da experiência. Que isso seja muito mais que simplesmente liturgia. Porque se formos viver simplesmente liturgia de Pentecostes, é como se nós olhássemos a ação do Espírito Santo como algo congelado em alguma redoma em um museu. Mas não. O Espírito de Deus é vivo, é ativo, é poderoso, é transformador e está no meio de nós nessa noite. Esse mesmo Espírito que foi derramado no dia de Pentecostes, formando a igreja cristã, parindo a igreja cristã, esse mesmo Espírito está sobre nós hoje, no século 21, nessa representação da igreja de Jesus que nós somos aqui, dentre tantas outras espalhadas pela face da terra. Eu queria começar com uma pergunta. Nós falamos muito no poder do Espírito Santo. O Espírito Santo, nas Escrituras, é a terceira pessoa da Trindade. E o Espírito Santo com o Pai e com o Filho são um só Deus, mas com diferentes papéis, no que eu chamaria de economia divina, na economia da soberania de Deus, no desenrolar dos fatos das Escrituras. O Pai, ele revela o seu plano ali a Abraão. Em Abraão ele escolhe um povo, e ele diz que desse povo ele traria o Salvador. Então Deus revela o Filho. Jesus é revelado no Novo Testamento, nos Evangelhos, o nosso Salvador. Mas Jesus, durante o seu tempo na terra, ele disse: eu vou, mas eu enviarei o Espírito Santo. Se eu não for, o Espírito Santo não virá sobre vocês. E ele vai convencer vocês do pecado, da justiça, do juízo. Ele também vai empoderar vocês. Vocês vão receber do meu poder. Vocês vão receber do meu Espírito. O Espírito Santo virá sobre vocês enquanto igreja. E vocês serão as minhas testemunhas. Em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e nos confins da terra. Se nós estamos hoje aqui, no ano de 2018, nesse domingo, é porque houve o dia de Pentecostes. Nós somos filhos desse movimento. Nós somos filhos de todo esse mover. Nós temos outros movimentos que surgiram no mundo, né? Como, por exemplo, o pensamento de Karl Marx. Ele inaugura uma nova maneira de pensar no mundo. E nós podemos dizer que, de uma maneira ou de outra, movimentos sociais, movimentos de luta pelos trabalhadores, são de alguma maneira filhos daqueles escritos de Karl Marx. Assim como nós temos tantas outras coisas que surgiram, como, por exemplo, o rock, né? Ele tem ali o seu início, ou um dos seus grandes proponentes, os Beatles. O Brasil, dos anos 60, experimenta um pouco daquela realidade que vem ali da Inglaterra, também filhos desse movimento. Nós somos filhos de um movimento. A igreja é filha de algo que começou em Jerusalém, e começou com 120 pessoas apenas. 120 homens e mulheres comuns, diga-se de passagem, comuns. Não havia nenhum grande letrado, não havia nenhum grande filósofo, não havia nenhuma grande autoridade pública no meio daqueles 120. Quando Jesus ressuscita no dia de domingo, na Páscoa, ele passa 40 dias ainda ensinando, dando as últimas lições aos seus apóstolos e aos seus discípulos. E ele chega e diz o seguinte: olha, agora eu estou indo, mas eu derramarei o Espírito Santo até que eu volte. E ele disse uma coisa: não saiam de Jerusalém, vão para Jerusalém, vão para a cidade de Jerusalém, esperem em Jerusalém, que eu vou enviar o Espírito Santo sobre vocês. E nós vamos ver aqui exatamente aquele primeiro momento, aquele primeiro movimento que dá início a uma revolução na face da terra. Estava lendo um livro, não sei se vocês já leram, de um sociólogo, um dos 3 grandes sociólogos, né, da história, da sociologia,
enquanto ciência moderna. Marx é um deles, o outro é Durkheim e o outro é Max Weber. Eu estava lendo agora na viagem A Ética Protestante e o Espírito Capitalismo. Estava lendo Max Weber. E Max Weber ele começa fazendo algumas análises sobre a importância do cristianismo e sobre a importância exatamente da fé reformada no desenvolvimento do Ocidente. E ele mesmo, ele não era cristão, e ele começa a fazer algumas comparações de como o desenvolvimento se deu aqui, não se deu na Índia, não se deu em outros lugares como a China. E ele vai citando algumas coisas, como a biologia, como a astronomia e tudo mais. A influência da fé cristã na construção, inclusive, do que nós somos hoje, que nós temos hoje, enquanto, e aí já me refiro eu, a direitos humanos, a tantas coisas, né? A própria evolução de tantas coisas que nós temos hoje, fruto desse sonho, né, de realidades que aconteceu no Ocidente em razão da influência do cristianismo. Mas eu não quero falar disso. Eu quero falar de uma influência vital que está sobre nós, que começa a sua atuação poderosa ali no capítulo, nós vamos ler agora o capítulo 2 do livro de Atos, e como nós estamos no meio dessa história, e fazendo a seguinte pergunta: tudo bem, hoje se celebra o dia de Pentecostes, e daí? O que é que eu tenho a ver com isso? O que é que a minha vida tem a ver com isso? Nunca fui nem em Jerusalém, nunca fiz nada disso, nunca fui em Israel. O que é que isso tem a ver com a minha vida? O que é que esse poder tem a ver com a minha vida? É isso que a gente vai ler agora no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos. Chegando o dia de Pentecostes, Pentecostes era uma festa judaica que se celebrava todos os anos, né? Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos onde, gente? Num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém, presta atenção, isso aqui é um dado muito importante, judeus devotos, vindos de todas as nações do mundo. Repita, todas as nações do mundo. Olha só, gente, Deus escolhe uma festa onde judeus espalhados, né, nas várias diásporas na história, estão convergindo ali, vindo de várias regiões do mundo para celebrar a festa de Pentecostes. Aí o que ele vai dizer? Todos, havia em Jerusalém, verso 5, por favor, judeus devotos, vindos de todas as nações do mundo, ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximos a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, só falta botar aqui, e cearenses. Mas tinha gente do mundo inteiro. Aí ele vai dizer: nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus. De que maneira, gente? Em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntaram uns aos outros: o que significa isso? Alguns, todavia, zombaram deles. Repita isso comigo: zombaram deles. E diziam: eles beberam vinho demais. Então Paulo levantou-se com os 11, Pedro levantou-se com os 11, e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia, e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isso.
ouçam com atenção. Esses homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima do céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a luz em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha só. Nós estamos diante, gente, de um dos textos mais importantes da Bíblia. Esse texto inaugura o penúltimo capítulo da história. Você sabia que você está vivendo no penúltimo capítulo da história? Obviamente, a história não entendida como uma sucessão de acasos, como pensam os materialistas, os naturalistas ou os evolucionistas ateus, entendendo que nós somos parte de um grande drama que começa com uma criação boa e perfeita, uma criação ajustada, definida na Bíblia como totalmente boa pela boca do próprio Deus. Essa criação, esse mundo perfeito, ele é deturpado em razão do pecado humano. Portanto, podemos dizer que o caos humano, buscando-se a origem do mal e a compreensão do mal, o caos que se implantou no mundo é um problema, foi decorrente de um problema moral, da quebra de um valor, da quebra de um grande mandamento divino, de obediência a Ele, no meio de um mundo de 1001 possibilidades justas e lindas. O homem escolhe exatamente aquela que Deus não deseja que ele faça, para provar a sua obediência e a sua liberdade de escolha. Então, nós vivemos, a Bíblia na realidade é a história de um Deus que criou todas as coisas boas e perfeitas, que o pecado humano destruiu e que continua destruindo, mas que Ele tem um plano de resgate e de redenção para a sua boa criação, e esse plano envolveu a vida, a morte e a ressurreição do seu próprio Filho, mas ao mesmo tempo, um tempo de preparação, que é o penúltimo capítulo da história. Um tempo de preparação até que Jesus volte. Não dá para se entender o papel da igreja, e portanto o papel do Espírito Santo na e através da igreja, sem se entender o plano final. Nós vemos aqui no final do texto que lemos, que o apóstolo Pedro vai dizer o seguinte: ele vai falar em uma só profecia que foi dada lá atrás por um profeta chamado Joel, que ele vai dizer no início da profecia, ele vai dizer: olha, nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os velhos terão sonhos, os jovens profetizarão, terão visões, até os servos, até aqueles que são vistos de maneira insignificante na sociedade, os escravos, ou aqueles que não têm um valor social dado pela própria sociedade, sobre estes eu derramarei também do meu espírito. Ou seja, eu não farei acepção de pessoas, eu vou derramar do meu espírito sobre todas as nações, sobre todos os povos, sobre todas as idades. Mas ao mesmo tempo, nessa mesma profecia, Joel vai falar que então o sol se transformará e haverá fumaça, e aí até que venha o grande e terrível dia do Senhor. E quem invocar o nome do Senhor será salvo. Na realidade, essa profecia, ela fala do penúltimo e ela fala do último capítulo. Ela fala desse tempo de preparação que nós estamos vivendo e que começa com a primeira vinda de Jesus. E esse tempo que nós chamaríamos tempo do Espírito Santo, a era do Espírito Santo sobre a igreja, até a volta de Cristo. Eu não entenderei jamais a minha missão se eu não entender o significado, a realidade, a plausibilidade e a promessa do último capítulo da história. E o último capítulo da história, de uma certa maneira, tem sido um grande questionamento. Foi para a igreja primitiva, continuou sendo para a igreja da Idade Média, arrefeceu na modernidade,
quando o homem achou que ele seria o grande piloto da história do mundo. A modernidade, o tempo da modernidade, o iluminismo, o renascimento, é, no final das contas, o exílio de Deus e a celebração da autonomia da razão humana, que aí então, com a descoberta da ciência e a descoberta e o livre uso da razão, nos levaria a um mundo de grande felicidade, a um mundo de grandes conquistas. Essa tem sido a utopia dos vários sistemas econômicos. Essa tem sido a utopia dos vários sistemas políticos. Se você analisa tanto o liberalismo econômico, né, tanto o capitalismo, o liberalismo econômico, e você analisa também o comunismo, o socialismo, você vai ver que os dois, eles têm algo em comum. Ambos têm a ilusão de que vão transformar o mundo em um lugar perfeito. Ambos, ou através do progresso, ou através ali do domínio do Estado sobre os meios de produção, vai levar o mundo a um fim maravilhoso. E esse mundo de fim maravilhoso não chega. E o ser humano já deu mais que 1000 razões de que ele é incapaz de estabelecer o céu na terra. O máximo que nós conseguimos é imaginar. Na música de John Lennon, né? Imagine all the people living life in peace. Só no Imagine mesmo. Imagine o povo todo vivendo a vida em paz. Só no Imagine. Veio a evolução da ciência, veio a revolução industrial, e se você estudou um pouquinho, né, sobre isso na história, vieram as grandes descobertas. Hoje nós conseguimos tocar a Lua, já fomos à Lua, temos sondas em Marte, mas nós não conseguimos explorar o coração do outro. Nós temos a capacidade de descobrir vacinas que vão ali exterminar vírus terríveis, mas não conseguimos nada que aplaque as nossas ansiedades diante das incertezas do futuro. Nós somos, na realidade, gente, um projeto. O mundo como a gente quer transformá-lo é um projeto que nunca vai chegar. Mas ao mesmo tempo, vem aquela pergunta. Se estamos no penúltimo capítulo da história, e o último capítulo da história é o retorno de Jesus, por que isso não aconteceu? Essa pergunta era feita, inclusive, no início da igreja. E por que ele já não voltou? E por que enfim, ele não encerra esse plano? É porque o último capítulo da história está diretamente ligado ao trabalho da igreja de Cristo de ser testemunha de Cristo em todas as nações da terra. E há muitas nações, há muitas tribos indígenas que ainda não conhecem o Evangelho. Há milhares de tribos no mundo inteiro que não têm um versículo da Bíblia na sua própria língua. Nós estamos no penúltimo capítulo. E de uma certa maneira, embora saibamos que Deus é soberano para que o último capítulo da história venha, Ele deu à igreja uma tarefa como ator, a igreja como atriz, a igreja como, não como coadjuvante, mas como protagonista nesse penúltimo capítulo da história. É por isso que Jesus vai dizer em Atos 1, vamos voltar um pouquinho, eu vou para 2 textos e aí vai fazer sentido o que nós lemos no capítulo 2. Se você for para o capítulo 1 de Atos, e você ler comigo Atos 1, verso 8, o início do livro dos Atos dos Apóstolos, que é o primeiro livro depois dos Evangelhos, o que é que Jesus vai dizer para os seus discípulos naquele momento? O que é que ele vai dizer? Olha só, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão as minhas testemunhas, onde? Em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. É bem provável que isso tenha acontecido em Jerusalém já, Samaria, Judéia, mas os confins da terra ainda são e ainda esperam pelo testemunho da igreja de Jesus de várias maneiras. É por isso que Pedro vai dizer agora no capítulo 3, no verso 19,
Você vai entender agora que Cristo está retido. E ele vai explicar aqui, ele vai dizer no verso 19 do capítulo 3, leiam comigo: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhe foi designado Jesus. Olha o que ele vai dizer no verso 21. É necessário que Ele, o que, gente? Permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Olha que dilema. Pentecostes, então, inaugura esse penúltimo capítulo da história. Em Pentecostes, Deus vai dar uma missão à igreja, que Jesus vai dizer aqui em Atos 1:8, de sermos testemunhas de Jesus, de maneira centrífuga, localmente, regionalmente, globalmente. Jerusalém, Judéia, que era a província da qual Jerusalém era a capital, Samaria, uma província vizinha, e nos confins da terra. É interessante que Deus é tão lindo, que o que vai acontecer em Atos 2, na festa de Pentecostes, que era uma festa de colheita, que já existia no meio do povo judeu, celebrada desde a época que eles tinham passado no deserto. Olha que coisa interessante. Deus então faz convergir pessoas de várias partes do mundo, egípcios, medo, persas, gente da Frígia, da Panfilha, da província da Ásia, do Egito, árabes, tanto judeus que estavam separados no mundo, quanto pessoas dessas culturas que se converteram ao Deus de Israel. Então eles estão lá, eles convergem em Jerusalém naquele dia. Olha que coisa, eles estão em Jerusalém agora para a festa. E aí, o que é que acontece? Tem 120 pessoas comuns como eu e você, reunidas em uma sala, no cenáculo, e eles começam a orar. E a Bíblia diz que quando eles começam a orar, há um grande vento, um vento impetuoso, um vento grandioso, um vento maravilhoso, um vento de poder de Deus, que vem sobre aquele lugar, e aquelas 120 pessoas começam a adorar a Deus em línguas que elas não haviam aprendido na escola, nem tinha escola naquele tempo, mas em línguas que elas não falavam, em idiomas que elas não falavam, e aí aquilo chama a atenção de quem? Chama a atenção de todas aquelas pessoas que estão no centro de Jerusalém. E alguns começam a perguntar: o que é que está acontecendo? Que barulho é esse? Eles cercam aquele lugar, e eles veem aquela maravilha de Deus acontecendo, e eles começam a ouvir um galileu. Todos ali eram galileus, ou se não, a grande maioria era de uma região pobre da Judéia. Aliás, da Galileia, de Israel daquele tempo, gente pobre, gente simples. E eles começam a ouvir, tem lá um egípcio que começa a ver uma mulher galileia adorando a Deus na língua dele. E começando a falar das grandezas de Deus na língua que ele entendia. E isso se repete com várias pessoas de várias nações que estão ali ouvindo aquele grande milagre de Deus. Deus quer mostrar em Pentecostes duas coisas. Primeiro, a primeira coisa que Deus quis mostrar ali em Pentecostes foi exatamente a negação ou a correção do problema da Babilônia, ou da Torre de Babel. Se você vai ler o Velho Testamento, você vai perceber que há uma passagem lá no livro de Gênesis, que o povo que falava uma só língua, eles dizem: vamos construir uma torre para que cheguemos ao céu. E aí eles começam a construir uma torre, e a Bíblia vai dizer que Deus confunde as suas línguas, para que eles não se compreendam, e não se compreendendo, grupos pudessem se espalhar pela terra toda. Primeiro, para cumprir o mandato que Deus deu lá no Gênesis, e segundo, para que o homem entenda que ele não é o governante do mundo, e que ele não conseguirá chegar até Deus pelos seus próprios esforços. A Torre de Babel para nós, gente, é exatamente isso. Deus dizendo que o homem não tem como construir torres para chegar até ele. E essas torres, chame de religião, chame de religiosidade, chame de boas obras, chame de o que você quiser.
ninguém será capaz de construir torres para chegar até Deus. É o que a Babilônia, é o que o evento da Torre de Babel vai fazer. Então o que acontece? Pentecostes é exatamente o contrário de Babel. Aqueles que Deus afastou, confundindo as línguas, ali conseguem entender a mesma mensagem eterna de Deus, do Deus da vida, na sua própria língua. Pentecostes, portanto, significa convergência. Pentecostes significa Deus dizendo: eu amo o mundo inteiro e atrairei esse mundo até a minha pessoa. Vocês não vão chegar até mim pelos seus próprios esforços, mas o meu filho foi à cruz, ele veio dos céus e ele alcançou o coração de vocês. Portanto, a salvação em Cristo, a salvação prometida nas Escrituras, não é obra nossa tentando chegar aos céus, é obra de Deus descendo dos céus e encarnando como homem na terra. Isso é muito maravilhoso. Eu tenho algumas coisas que chamam a minha atenção no texto de Atos 2, que são lindas. A primeira delas é que Pentecostes era uma promessa antiga. O profeta Joel escreveu vários séculos antes de Jesus. A esperança do povo de Israel era a vinda do seu Messias. Ele veio, mas ele foi negado. E Joel, um profeta chamado menor, a Bíblia tem os profetas maiores e os menores, o Velho Testamento. Não é porque um era mais alto que o outro, ou mais importante que o outro. O menor era o que escreveu menos. O maior, como Isaías, Jeremias, é o que escreveu mais. Então Joel fez um livrozinho muito pequenininho, mas um livro poderoso. E nesse livro, Deus usou Joel para dizer assim: chegará um tempo que eu não serei apenas o Deus desse povo. Chegará um tempo que eu não serei apenas um Deus no meio desse povo. Chegará um tempo em que eu viverei dentro desse povo. E esse povo será o meu templo, eu serei o seu Deus. E onde eles estiverem, eu estarei com eles. Gente, a Bíblia toda, se você teve essa curiosidade, é Deus querendo habitar no meio de nós. Em Gênesis fala-se da relação entre Deus e os primeiros seres humanos. Uma relação de conversa aberta. O pecado vem e atrapalha. Deus escolhe Abraão, de Abraão uma família, de uma família uma nação, a nação de Israel. Essa nação cresce e se desenvolve no Egito. Deus liberta o povo do Egito em Moisés, no Êxodo, atravessa o Mar Vermelho, e uma das primeiras coisas que Deus faz, quando atravessa o Mar Vermelho e o povo está no deserto, ele chega para Moisés e diz: construa um tabernáculo, construa um lugar, construa um lugar. Com couro, faça assim, de tal tamanho. Vai ter uma parte externa que vocês vão oferecer sacrifícios, uma parte mais interna que os sacerdotes podem entrar, e lá por trás do véu, um lugar onde você vai botar a Arca da Aliança, e lá eu me farei presente. E Deus se fazia presente na representação de uma coluna de fogo durante a noite e de uma coluna de fumaça durante o dia. Quando chegam na terra prometida, o que é que Deus diz para Davi? Construa um templo. Agora construa um templo. Lá vem o templo. A mesma coisa, no templo, no lugar mais secreto e mais sagrado do templo, algo representando a presença de Deus. E ele estava ali. Só que Deus ainda não estava satisfeito. Aquele Deus que era por Israel e que simbolicamente se apresentava em suas teofanias, agora ele vai dizer: agora o meu filho encarna. Qual é o nome de Jesus? Qual é o outro nome de Jesus? Emanuel. E o que é que o evangelista vai dizer que significa Deus conosco? Deus está insistentemente procurando pela sua criação. Deus está insistentemente vindo até nós. Não é obra nossa, é obra dele. Agora o próprio Jesus, Emanuel, ele vai dizer: eu vos mandarei o Espírito da verdade, que está agora convosco, mas estará em vós. Deus habita em você. Não por causa de você, por causa dele. Deus habita em nós. E esse é o evento pentecostal. Agora eu quero fazer uma puxada de orelha bem gospel. Quando as pessoas leem Atos 2, elas se concentram em quê? Eita barulho! Oh glória! É fogo, é vento, é
telha, é barulho. E convencionou-se, de uma certa maneira, em alguns movimentos, achar que a presença de Deus está diretamente ligada ao barulho. Tem até uns que nos criticam, os que são mais fervorosos, dizem, rapaz, Deus não é moco não, macho. Fala baixo, rapaz. Para de gritar. Na realidade, o evento Pentecostes, ele foi realmente um evento traumático. Inesperado. E eu vou até contar uma coisa para vocês. Quem estava aqui um dia que eu preguei algo sobre Pentecostes na capela, eu não sei se foi uma vigília, se foi um domingo de manhã, alguém já levantou uma mão ali porque estava lá. Coincidentemente, ou enfim, por providência de Deus, quando eu li esse texto, e eles estavam todos reunidos, e veio um vento impetuoso, não é que soprou um vento impetuoso sobre a capela, e tirou quase 15 telhas, pesadíssimas na hora. Eu digo, Senhor, que isso não seja juízo. Porque se for essas telhas começar a cair na cabeça da gente, digo, Senhor, que seja só um negócio assim. Eu digo, meu Deus, será que esse é apenas para a gente relembrar o poder de Pentecostes? Ou será que Jesus está voltando e vai começar com o juízo dele já em cima de mim? Eu já olhei para o teto assim. Mas olha, Pentecostes, a beleza de Pentecostes não é o barulho que aconteceu ali. E eu vou mais longe. A beleza de Pentecostes não é o fenômeno de falar uma língua que você não conhece. Para mim, a beleza de Pentecostes está no amor de Deus em unir toda a humanidade na representação das culturas e dos povos e dizer para esse povo, vocês estão indo para Jerusalém celebrar uma festa judaica comum, mas eu me revelarei a cada um de vocês. A beleza de Pentecostes é a beleza de um Deus que está remindo e resgatando um povo de toda língua, toda raça, toda classe social e toda nação para a glória do nome dele. A beleza de Pentecostes é o amor de Deus em querer ser conhecido de todos, em gerar pontes de comunicação. Irmãos, a grande beleza do Evangelho é que Deus quer falar conosco. Quando ele diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração, isso não é apenas retórica. Ele está dizendo, me busque que você vai achar. Fale comigo que eu vou responder. Busque a minha face que eu me revelarei a você. Como se dissesse mais uma vez, você não precisa de sacerdotes, você não precisa de pastores para chegar à minha presença, você não precisa de padres para chegar à minha presença, eu quero habitar em você pelo meu Espírito Santo, e a obra para que isso aconteça já foi feita, meu filho morreu na cruz em seu lugar, Emanuel agora abriu a porta para que eu possa viver dentro de você, encher o seu coração, encher a sua vida, enchê-lo de ânimo, enchê-lo de vigor. Pentecostes é essa realidade de um Deus que se comunica conosco, e que quer atuar em nossa vida, e que quer mexer na nossa vida. Pastor, você não gosta de barulho não? Não gosto, eu sou meio barulhento, eu gosto disso. A grande questão, irmãos, é que nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas não estão sabendo o que está acontecendo com elas. Ouviu falar, pastor? Teve um culto, o pastor botou a mão na cabeça, caíram uns 30. Eu pergunto, e foi? Alguém machucou-se? Não, né? Amém, mas eu quero perguntar uma coisa. E aí, eles levantaram? Sim, mas eles levantaram fazendo o quê? Quando eles caíram, eles levantaram tratando melhor a esposa? Quando eles levantaram, eles começaram a amar mais os filhos? Quando eles levantaram da queda, a língua deles ficou menos ferina? Quando eles caíram, Deus colocou um extintor de incêndio na sua mente, que só pensa tolices e que só malda sobre o coração das pessoas. Escuta, o grande problema da igreja hoje é que ela está atrás do fenômeno
ou dos fenômenos, e ela vai julgar a presença de Deus pelos fenômenos, quando Deus está falando de maneira inteligível, a partir de uma língua que ela compreenda. Como eu estou dizendo para você agora, Deus está querendo falar com você e está dizendo, mude a sua vida. Entenda. É claro, é muito claro, mude a sua vida, santifique-se, busque-me, siga-me, obedeça os meus mandamentos leves ao seu coração. Agora, se ele quiser derrubar nós, que ele derrube nós. Agora, não venha tentar transferir a sua experiência e achar que a sua experiência é verdadeiramente pentecostal, porque o irmão do seu lado é caladinho e você, enquanto ora como uma metralhadora, ele ora feito um abafador de ruído. A beleza de Pentecostes não é o vento impetuoso. A beleza de Pentecostes não é absolutamente a experiência da chamada glossolalia. A beleza de Pentecostes é que Deus está dizendo para o mundo, eu os atrairei até a mim, através do meu Filho Jesus Cristo. A beleza de Pentecostes também tem a ver com uma missão que Ele deu naquela hora. E eu pergunto uma coisa para você. Jesus não disse que eles receberiam poder? Sim ou não? Responde, igreja. Recebereis poder. A pergunta é, poder para quê? Poder para quê? O poder do Espírito Santo em nós é para quê? Serve para quê? Ele vai dizer, para quê? Recebereis poder dos céus e vocês serão as minhas o quê? Testemunhas. Onde? Jerusalém, Judeia, Samaria e nos confins da terra. Testemunha. No final das contas, se você quiser uma frase que defina Pentecostes, Pentecostes é Deus dando do poder dele para um povo fraco como nós, para que tenhamos a capacidade de testemunhar de Jesus Cristo, onde quer que nós estejamos, levando a sua palavra, o seu amor e sua graça a todas as nações. Isso é Pentecostes. O que acontecer no meio disso será ferramenta. O que acontecer no meio disso é meio e não fim. Por isso que não tem o menor sentido nós vivermos, não há o menor sentido da nossa vida estar voltada apenas a cultos dentro da igreja. Ah, rapaz, é uma bênção, tem uma profeta lá que fala todo dia. Fala mais do que Jesus. Fala mais do que a Bíblia. Todo dia ela tem um negócio para me dizer. É possível que haja pessoas aqui, que por não entenderem o sentido de Pentecostes, que é Deus te dando poder para você testemunhar, e você está trocando a ideia de um Deus que te empodera para que você viva o Evangelho e pregue a palavra de Deus e viva no poder do Evangelho, você está confundindo isso com um poder que Deus deu a alguns, os mais santos, os mais ungidos, e que eles vão estar te servindo nas tuas necessidades espirituais, te dando uma palavrinha de Deus, te dando uma profeciazinha de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu estou dizendo isso, gente, com a autoridade de quem viveu isso. Eu sei o que é ter vivido uma fase da minha vida dependendo de palavra de profeta, todo dia. Eu sei o que é ter vivido a minha vida aprisionado aos grandes a quem Deus revelaria a sua vontade, e eu, como um pequeno, dependendo sempre desse sobejo que vem da boca de uma outra pessoa. Cristianismo é libertação. É Deus dizendo ao pequeno, ao médio, ao grande, ao rico, ao pobre, ao preto, ao branco, ao brasileiro, ao inglês, ao americano, ao europeu: eu estou disponível para vocês, eu os salvei no sangue do meu Filho Jesus, eu me revelo a vocês, me busquem, me provem, e saibam, eu estarei com vocês todo o tempo.
Pastor, você está negando que Deus possa usar alguém para me dar uma palavra? Estou não, porque Deus já usou pessoas para me dar uma palavra e já me usou para dar palavras a pessoas. O que eu estou querendo dizer é que não confunda os meios que Deus usa para chegar ao fim, que é o seu testemunho, a sua glória e a bênção das pessoas, com os fins em que você está construindo a sua espiritualidade. Se a sua espiritualidade está sendo construída na busca de uma palavrinha que alguém vai lhe dar, o que é que eu faço essa semana? Espera aí, irmão, ora por mim, tu não tem uma palavra de Deus não? Eu estou para definir, não sei se eu compro uma moto ou um carro. Vai-te embora. Não tem nenhuma palavra de Deus não. Estou paquerando com 3 pessoas. Já joguei dado, não deu certo. Deus é muito bom, porque senão, se eu fosse Deus, é por isso que eu não sou. Eu olhava para você e dizia, me economize. Eu te dei a minha palavra, eu te dei o meu espírito, eu te dei sabedoria. Eu te dei conselhos sábios. Eu tenho muita pena, viu gente? Talvez eu esteja falando com alguém aqui nessa noite, mas eu não preparei isso para você. Eu tenho muito dó de gente que hoje não consegue dar um passo, não consegue tomar uma decisão, sem ouvir a palavra de irmã Maroquinha, do irmão Zezinho, ou da profetisa não sei de onde. Eu tenho pena de você. Você está amarrado, você está amarrada. Deus veio te libertar. Jesus veio na cruz te libertar. O Espírito Santo que fala com esse jumento aqui, nessa hora, através desse jegue paraibano, está sobre você, sua mula. Porque não tem a ver conosco, tem a ver com Ele, vocês estão entendendo? O que é que 120 pessoas pobres e iletradas tinham para dar para Deus? Eles tinham uma coisa para dar para Deus: a disposição de dizer, eis-nos aqui. Senhor, não sei o que é que está acontecendo, não sei o que é que o Senhor acabou de fazer comigo. Eu comecei a falar numa língua que eu não entendo, mas um caboclo ali entendeu, e ele voltou para a terra dele, tendo ouvido o Evangelho, e ele chegou lá e foi pregar o Evangelho. Você sabe as repercussões daquele dia de Pentecostes? Imagina comigo, a gente não precisa nem fazer grandes ilações. É muito simples. Ora, se tinha gente do mundo inteiro que foi para Jerusalém para celebrar o dia de Pentecostes, e de repente aqueles 120 discípulos simples começam a falar nas suas línguas maternas, o que é que eles vão dizer quando voltam para suas próprias casas? Eles vão falar das maravilhas de Deus para o seu povo. É por isso que o próprio apóstolo Paulo vai dizer em uma das suas cartas, que eu não lembro aqui, que quando ele chegou na região da Macedônia, ele disse, olha, eu cheguei e não precisei dizer mais nada para vocês. É muito possível que aquele viajante, é muito possível que aquele romeiro, aquela romeira, tenha sido tocada pelo Espírito Santo lá em Jerusalém, e quando voltou começou a falar que o Messias veio, e não só, que o Messias agora está querendo viver dentro de nós como a sua igreja. E ali começaram pequenas comunidades cristãs que surgiram organicamente. Eu quero dizer uma coisa para você, você tem uma dinamite dentro da sua vida. Deus te deu autoridade no nome de Jesus, no poder do Espírito Santo e na revelação da palavra para expulsar demônio. Você, não ligue para mim de madrugada. Eu quero só encerrar dizendo e refletindo sobre uma coisa a mais para a gente ir embora. O que é ser testemunha de Jesus? O que é ser testemunha? Porque ele diz, vocês vão receber poder e vão ser minhas testemunhas. O que é ser testemunha de Jesus? Vocês concordariam comigo que ser testemunha viva de Jesus é falar de Jesus, sim ou não? Mas deixa eu te perguntar, é se comportar como Jesus? Sim ou não? É ser um testemunho vivo. A ponto de São Paulo ter dito, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Jesus. Sejam testemunhas de Jesus, como eu sou testemunha de Jesus. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Isso tem e vai a muito mais além
do que simplesmente pregar que Jesus salva a nossa vida do inferno. Isso é uma parte importante. Mas é encarnar na minha vida a realidade do reino de Deus. A realidade de um reino que já foi inaugurado. Amém? Porque se Jesus veio e inaugurou o seu reino, ele já está no meio de nós. Ele parece estar sufocado no meio da corrupção, no meio do medo, no meio, sabe, das crises, no meio das guerras, no meio das insensibilidades. Mas onde houver um cristão estendendo a mão para abençoar um pobre, ali estará Jesus. Onde houver um cristão visitando um presídio, orando por um presidiário, ali estará Jesus. Onde estiver uma família cristã adotando um órfão, ali estará Jesus. Onde houver um homem de Deus, dessa comunidade, dizendo não para o dinheiro fácil e para a corrupção, ali estará Jesus. Onde estiver um empresário dessa comunidade, não se envolvendo em licitações fraudulentas, não se envolvendo em negociatas espúrias, ali estará Jesus. Ali é o testemunho de Jesus. Toda vez que você chegar aqui para estacionar o seu carro, que a única vaga restante seja da gestante ou do idoso, e você não estacionar por amor a eles e por amor a Deus, ali estará um representante de Jesus. Quando você chegar aqui e pensar no outro mais do que você pensa em você, ali estará Jesus. Quando você tratar a sua mulher com o amor e o cuidado que lhe é devido, como ser digno aos olhos de Deus, ali estará Jesus. Sejam minhas testemunhas. Não só falem que eu salvo, não só falem que eu amo. Amem como eu amo. Ajam como eu ajo. Falem o que eu falaria. Diga sim ao que eu diria sim. E diga não ao que eu diria não. Isso é ser testemunha de Jesus? Não há outro. O resto é liturgia. O resto é culto vazio, é missa vazia. Ser testemunha de Jesus é ser um pequeno Cristo, sem nenhuma pretensão de salvar a si mesmo ou de salvar o mundo, mas com a consciência e um orgulho santo de ser onde você estiver, representante do Deus da vida. Ser o sal que dá sabor ao mundo, ser o sal que conserva o mundo da sua podridão, ser a luz que ilumina os lugares escuros da existência dos outros. Nós estamos num ano muito importante, irmãos. Nós vamos definir o futuro do Brasil. O Brasil está em crise. Crise moral, crise política, crise econômica, crise de tudo. Somos motivos de chacota internacional. Estamos no ano das eleições. A pergunta que você vai fazer não é em quem eu vou votar para manter a minha boquinha e o meu emprego. A pessoa que você vai votar esse ano como cristão não deve ser aquela que você acha que por ser amigo da família. Escuta. Haja como testemunha de Jesus. Elimine os corruptos da sua lista. Elimine os políticos profissionais da sua lista. Pense menos em você e pense mais no Brasil. É assim que Jesus agiria. Seja uma testemunha de Jesus esse ano. Eu estive em Goiânia. Liguei para a manhã. Manhã, vou dormir em Goiânia. Como é isso, menino? Não, é porque eu vou agora, estou saindo agora, chego lá, durmo e volto amanhã cedo. Fui pregar para pastores. E me disseram uma coisa muito interessante. E eu faço essa mesma reflexão para o Brasil inteiro. Voltando um pouco, para depois chegar aqui. O mundo vivenciou alguns episódios que os historiadores cristãos chamam de avivamento. Houve alguns avivamentos muito importantes na história. País de Gales, Nova Inglaterra. Avivamentos por John Wesley, Jonathan Edwards, Charles Finney. O avivamento da Reforma. Movimentos de espiritualidade. Houve muitos avivamentos na história da igreja, mas todos eles tinham uma característica que, se você for estudar,
como um cientista, como um historiador sério, se você olhar para todos os avivamentos verdadeiros da história da igreja cristã, nos últimos anos, nos últimos séculos, você vai ver que todos eles produziram transformações na sociedade, transformações na família e transformações que eram vistas como, por exemplo, redução da criminalidade, redução da violência doméstica, redução do consumo de drogas, redução do consumo de álcool, fechamento de tavernas, fechamento de pubs, fechamento de bares. Os grandes avivamentos da história da igreja, e Deus está sempre soprando aqui e ali, trouxeram mudanças significativas, não apenas no aspecto da minha devoção pessoal, mas da expressão pública da minha fé, da expressão de uma teologia que toma as ruas e transforma contextos, transforma vidas. Aí eu volto para Goiânia. Goiânia é uma das cidades que tem mais evangélico do Brasil. Eu ouvi algo em torno de 38%, 40%. Ouvi dizer que o Espírito Santo tem mais ainda, Vitória do Espírito Santo. Rio de Janeiro nem se fala. O crescimento da igreja evangélica no Rio de Janeiro, depois do boom pentecostal e do neopentecostalismo, aí eu avaliaria dos anos 60 até agora, foi simplesmente inimaginável. A celebração do poder de Deus é ouvida nos becos daquela cidade, nas favelas, no Leblon, em Copacabana, em Niterói, em São Gonçalo. Mas eu pergunto, e todo esse poder, para quê? Se o Brasil não mudou nada? Se as duas últimas legislaturas federais do Brasil, nós tivemos o maior número de uma bancada dita cristã, quase toda ela envolvida com as mesmas falcatruas, os mesmos mensalões e petrolões. Sabe por quê, irmãos? Isso só demonstra uma coisa: nossa fé está privatizada, guardada dentro dos nossos cantinhos de adoração, guardadas dentro dos cutinhos de fogo, onde eu não estou nem aí para o que está acontecendo lá fora, eu quero mesmo é que resolva a minha vida, nem que eu vá naquele culto pedir oração, para que aquele varão valoroso que eu estou paquerando, deixe a sua esposa e fique comigo. Aquelas 120 pessoas viraram o mundo de cabeça para cima. Deixaram rastros e marcas inimagináveis. Muitos deles perderam a própria vida, como Estevão, que foi apedrejado em Jerusalém por proclamar o nome de Jesus. São Pedro foi crucificado de cabeça para baixo por amor a Jesus. São Paulo foi decapitado por amor a Jesus. Outros foram jogados às feras. Pentecostes tem que fazer sentido hoje na nossa vida, amém, gente? Pentecostes tem que ser a realidade, a experiência hoje, Deus chamando a nossa atenção, o seu Espírito nos tomando de novo e dizendo assim: eu te encho para que você dê fruto, eu te encho para que você use o meu nome e coisas sejam realizadas e feitas. Eu te uso hoje para que você seja a minha luz no seu trabalho, na sua família, na sua rua, no parlamento, na universidade, no seu escritório, no sinal de trânsito. Eu quero usar você. Pentecostes é Deus dizendo: eu quero habitar em você e te usar com poder, poder para salvar, poder para proclamar, poder para curar, poder para libertar, poder para colocar as coisas no lugar, poder para combater a corrupção, poder para combater, gente, o egoísmo, a insensibilidade, poder para atender e acudir aqueles que precisam. Seja minha testemunha em tudo, seja minha testemunha em tudo que você fizer. Seja isso. Isso é Pentecostes. E o melhor de tudo, o mesmo Espírito naquele dia está conosco aqui. Não é outro. Não é uma versão 2.0. Não é uma versão light. Não é uma versão low fat.
Não é uma versão sem gordura. Não é uma versão diet. O Espírito Santo, a própria expressão de Deus, o Espírito poderoso, o Criador de Deus, está conosco agora. Isso me faz arrepiar. Isso me faz louvar e glorificar, porque nós não merecemos, nós não somos dignos de sermos o tabernáculo do Deus vivo, a morada do Deus vivo. Será que você pode dizer isso, sabe, não com orgulho, mas com gratidão e dizer assim: Senhor, repita comigo, Senhor, obrigado, porque a despeito de mim, Tu me fizeste morada do Teu Espírito, Tu me fizeste tabernáculo para a Tua habitação. Tu me fizeste instrumento em Tuas mãos. Louvado seja o nome de Jesus. E que a gente cante: Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Amém?